O nosso tema de hoje é aprendendo com os sonhos. No passado, os místicos viam os sonhos como oráculos. Hoje, a ciência vê os sonhos como uma máquina biológica que produz possíveis cenários futuros para treinar a sua percepção e torná-lo mais apto no estado de vigília. Eu vejo os sonhos e o método do movimento perfeito como um terapeuta interno, o mais apurado instrumento de medição do seu nível vibracional, ou seja, o seu nível emocional. Se você, por exemplo, tem pesadelos, você está em níveis emocionais muito limitantes. E os sonhos demonstram isso através dessas cenas difíceis, desses pesadelos. E se você tem sonhos prazerosos, então você está em níveis vibracionais, níveis emocionais elevados. Eu utilizo sonhos não para interpretá-los, para analisá-los, e sim para entender e ensinar o meu cliente a entender onde ele está verdadeiramente no seu nível emocional e as possíveis materializações compatíveis com esse nível que podem chegar no seu futuro. Os sonhos são sequências hiperassociativas de memórias passadas fragmentadas, estímulos externos, percepção aguçada e expectativas futuras. Junta todos esses elementos e eles produzem cenas internas, ou seja, um teatro interno. Essas cenas internas é alegoria, é um simbolismo. Você utiliza pessoas do seu dia a dia como personagens dos seus sonhos, mas o que eles realmente representam é o que está acontecendo no seu interior, o seu nível vibracional. E nós sonhamos em busca de possíveis soluções. Então, os nossos sonhos, eles representam de maneira muito apurada em que nível de emoção nós estamos vivendo. E muitas pessoas dizem, eles são premonitórios. Eles são, em primeiro lugar, os nossos sonhos simbólicos. E como eles têm esses componentes de memórias fragmentadas do passado, somada com estímulos externos e percepção aguçada, mais expectativas futuras, essas percepções aguçadas muitas vezes nos informam de possíveis acontecimentos. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem entender o nível vibracional ou o nível emocional do ambiente externo e, por isso, prevêem situações externas. Isso, gente, hoje não é mais tão místico assim, ou pessoas que têm premonições, clarividências, pressentimentos. Não é mais tão místico. Hoje, a ciência estuda esses efeitos e vê que não são tão anormais. O Instituto of Noetic Science, o instituto americano que eu sou vinculada, ele estuda os efeitos da consciência. Por exemplo, eles identificaram no seu site que tem um link sobre revelação de sonhos, que muitas pessoas, uma semana, 2 semanas antes do evento de 11 de setembro das Torres nos Estados Unidos, previram esse acidente. Não exatamente como ele foi, mas algumas percepções aguçadas, explosões, avião, prédio, ou seja, aquelas pessoas captaram a frequência do ambiente, ou seja, a vibração de algo que estava fervilhando para acontecer. O método do movimento perfeito utiliza os sonhos para que a pessoa possa entender em que nível emocional ela se encontra e que, se ela se manter naquele nível, que processo de vida é provável que ela produza ou coloque em andamento.
Nós não interpretamos os simbolismos dos sonhos. E veja bem, os sonhos eles não são tão diretos. Tem pessoas assim, eu sonhei com a morte de um parente meu e agora estou com medo que isso aconteça. Não. Como eu disse, os sonhos são alegorias, são cenários na qual o seu inconsciente utiliza pessoas do seu dia a dia como personagens dos seus sonhos para mostrar para você o seu nível emocional. O seu nível emocional a gente pode, e eu ensino isso, identificar através da tabela vibracional. Por exemplo, se você tem sonhos onde você está em situações de constrangimento, como por exemplo estar sem roupa num lugar público, possivelmente, se você sentir depois desse sonho a sensação de constrangimento, isso vai indicar no guia vibracional do movimento perfeito que você está lá no nível da vergonha. O nível da vergonha é quando você não se sente suficientemente capaz, é o nível da insuficiência. E o sonho com situações e cenários de constrangimento vai mostrar a você, é um instrumento apurado que irá mostrar a você em que nível você está. E se você permanecer nesse nível, os possíveis cenários futuros. Porque as materializações que chegam na sua vida são sempre compatíveis com o seu nível emocional. Por exemplo, uma pessoa que sonha com queda dos seus dentes, ou da cabeça, ou de cabelos, e que tem um sentimento de que merece ser punido, pode estar no nível vibracional da culpa e acaba tendo esses sonhos onde merece punição. Se uma pessoa, por exemplo, tem sonhos em que quer falar e não consegue, a fala não sai, ou quer gritar e não sai, que simboliza que ela não consegue demonstrar sua força, isso pode representar que ela está num nível emocional de raiva. Então, na verdade, os sonhos, essa alegoria, ela nos ensina a identificar o nosso verdadeiro nível vibracional do dia anterior. E por isso os sonhos revelam. E se permanecermos nesses níveis, as possíveis materializações compatíveis. Então, eu utilizo no método do movimento perfeito os sonhos como um guia para sinalizar aonde eu realmente estou, o meu ponto de atração de materializações. Concluindo, os nossos sonhos, na verdade, são um simulador de possíveis ameaças com a intenção de treinar a nossa percepção para que nos tornemos mais aptos no nosso estado de vigília, no nosso dia a dia. Você utiliza os seus sonhos para se tornar mais apto no seu dia a dia? Se você quer aprender a entender e utilizar os seus sonhos como um guia na sua vida, não perca a oportunidade do curso Guia Vibracional. Esse curso vai acontecer neste mês, no dia 19 de junho, é um domingo, das 13 às 18 horas, comigo. Eu vou ensinar você a utilizar a técnica e o método do movimento perfeito, guia vibracional, e nós vamos utilizar os sonhos como um apurado instrumento para indicar em que nível emocional nós encontramos. Esse curso é sensacional, eu convido você, é a única oportunidade do ano. Tire mais informações ligando 30 62 38 64 ou entrando no nosso site www.movimentoperfeito.com.br.